Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e nesse vídeo vamos falar de um assunto bastante recorrente nos comentários dos vídeos do Ativo Virtual, que é a respeito de quais são as empresas que pagam dividendos mensalmente. E como eu tenho trazido com certa regularidade, esse vídeo aqui também vai ser uma atualização a respeito deste assunto, porque eu vou trazer para vocês essas empresas e também fazer a avaliação dos indicadores, análise fundamentalista e, é claro, o quadro caçando assimetrias favoráveis, justamente para a gente avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, além da comparação dos indicadores das empresas para que você, como investidor, possa tomar a melhor decisão para o seu patrimônio. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E a primeira empresa que eu trago para vocês é o Banco Itaú, com os ativos de bolsa de valores ITUB3 e ITUB4. E o Itaú também faz pagamento de dividendos mensais, como também é possível notar aqui todos os pagamentos em forma de JCP, sendo que o banco já fez os lançamentos da Datacom para todos os meses deste ano de 2023. Vale ressaltar que o Banco Itaú vai apresentar os seus resultados do primeiro trimestre do ano de 2023 no dia 8/5, às 11 horas, logo pela manhã. E vale ressaltar que o Banco Itaú teve alta de 14,5% no seu lucro do ano de 2022, que até então foi o último exercício social, e obviamente os resultados do quarto trimestre do ano de 2022 que estão disponíveis para os investidores nesse momento. E a carteira de crédito do banco atingiu 1,14 trilhão de reais, sendo que o Banco do Brasil está chegando perto do Banco Itaú. Eu fiz até esse comentário na avaliação dos resultados do Banco do Brasil. Será que vamos ter então o Banco do Brasil superando o gigante Itaú, e que inclusive há vários anos tem o maior valor de mercado e também a maior carteira de crédito? A expectativa está alta para a próxima apresentação, mas o lucro anual do banco foi de 30,8 bilhões de reais, com um retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, médio anualizado de 20,3%. Porém, o resultado recorrente gerencial são aqueles efeitos controláveis. No quarto trimestre do ano de 2022, em relação ao terceiro trimestre, caiu 5,1%, empurrando as cotações para novas quedas, algo bastante superado, vendo essa trajetória de valorização das cotações de ITUB3 na periodicidade semanal. Então, só para reforçar, a tendência das ações ITUB3 no médio prazo é de alta, embora enfraquecida por esse movimento mais lateral já de algumas semanas, mais precisamente desde a semana do dia 12 de dezembro de 2022. A carteira de crédito do Banco Itaú também cresceu 2,7%, com o índice de inadimplência crescendo apenas 0,1 pontos percentuais. O fechamento do ano de 2022 foi muito bom para o banco, embora abaixo do que o mercado estava aguardando, mas ainda assim eu avalio que esse índice de inadimplência é maior do que 90 dias, que está relacionado à provisão para liquidação duvidosa, ou seja, os PDDs, com crescimento de apenas 0,4 pontos percentuais, bastante positivo em relação ao Banco Itaú. E trazendo aqui o quadro caçando assimetrias favoráveis, justamente para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações ITUB3, que são as ações ordinárias, estão caras ou baratas nesse momento, considerando o preço versus o LPA. Lembrando que o preço são as cotações atuais e o LPA, o lucro por ação, ou seja, o somatório dos lucros dos últimos 12 meses, divididos pelo número de ações em circulação. E esse é, inclusive, o quadro atualizado a respeito das ações ITUB3, onde podemos ver que, embora a companhia ainda não tenha trazido os resultados do primeiro trimestre do ano de 2023, ainda assim existe uma leve assimetria favorável em relação a esse investimento, que é justamente essa pequena discrepância aqui entre as cotações atuais e o LPA nesse momento. Não é muito relevante, então de maneira mais geral eu diria que está apenas empatado. Mas é claro, se o Banco Itaú conseguir trazer aqui resultados melhores no primeiro trimestre, então provavelmente vamos ver uma assimetria favorável para o investidor neste momento. O melhor período de investimentos no Banco Itaú realmente aconteceu do final do ano de 2013 até o final do ano de 2017. Ficou bem desfavorável entre 2020 e 2021, agora está praticamente empatado desde o final do ano de 2021. A próxima empresa que eu trago para vocês agora é o Banco Banestes, que tem as ações BES3 e BES4, que são as ações ordinárias e preferenciais. E justamente vindo aqui no site de relações com os investidores do Banco Banestes, vamos ver aqui os dividendos e juros sobre capital próprio, que é o JCP. E só lembrando, eu sempre trago vocês para o site de relações com os investidores das empresas
porque é o site mais confiável sobre as empresas. Tem aqui todas as informações que elas têm também publicadas tanto na CVM quanto também na B3, além de ser totalmente gratuito e de fácil acesso para todos. E de acordo com o exercício do ano de 2023, a política de pagamento de dividendos do Banco Banestes, ela contempla um payout de 25%, que é o percentual do lucro líquido que é destinado para pagamento dos dividendos, sendo que esse aqui é o pagamento mínimo. Ele pode fazer até 60% do pagamento do lucro líquido ajustado, sendo que o banco vai fazer pagamentos mensais, mas ele também pode fazer, em alguns casos, pagamentos semestrais, como geralmente ele faz mesmo. Mas de maneira geral, se vocês acessarem qualquer site que tenha data de pagamento dos dividendos, será possível perceber que o pagamento mensal que ele faz é todo aqui em forma de JCP ou JSCP. A sigla é diferente, mas o significado é o mesmo, que são os juros sobre capital próprio. E como vocês podem notar, o banco já declara todos os pagamentos que ele vai fazer ao longo do ano inteiro. Então, em janeiro, ele já define o pagamento do ano inteiro. E trazendo também o quadro Caçando Assimetrias para Banestes com o BES3, justamente para atualizar aqui a visualização das cotações versus o LPA. Mas é importante destacar que no canal tem vídeo dedicado ao Banco Banestes, feito há 3 meses atrás, mas com fundamentos essenciais para quem quer conhecer o banco, como que ele ganha dinheiro e como ele se destaca no mercado, inclusive o market share dele. Sendo que desde a primeira vez que eu comecei a falar do banco no ativo virtual, aqueles que enxergaram a análise, assim como eu, já tiveram uma valorização dos investimentos na ordem de 87%. Mas observando aqui os preços versus o LPA, podemos ver claramente que mesmo com toda essa valorização que tem acontecido com as ações do banco, ainda assim a discrepância, ou seja, essa diferença entre as cotações e o LPA nesse momento, sem os resultados do primeiro trimestre do ano de 2022, mostra que o banco está ainda barato em relação a este indicador. Isso porque o LPA, ou seja, o lucro do banco, cresceu fortemente, comportando toda essa alta das cotações. Sendo que o banco vai trazer os seus resultados do primeiro trimestre do ano de 2023 no dia 11 de 5 de 2023. Data essa muito aguardada para quem é acionista do banco. E se você ainda não conhece o Banco Banestes, que é um banco do estado do Espírito Santo, um banco regional, eis aqui a razão pela qual o banco tem valorizado tanto os investidores têm descoberto o banco, ainda mais porque ele faz pagamentos mensais. Afinal, seu lucro líquido recorrente e sua eficiência operacional são excelentes, com lucro líquido recorrente crescendo todos os anos, sendo que o ano de 2022 o crescimento ainda foi muito superior aos demais anos, embora sua eficiência operacional tenha piorado, mas são questões localizadas que você precisa entender assistindo o vídeo que eu recomendei a vocês. Na sequência agora eu trago para vocês o Banco Bradesco, com os ativos de bolsa de valores BBDC3 e BBDC4. E justamente vindo aqui no site de relações com os investidores do Banco Bradesco, vamos ver aqui na prática de pagamento de dividendos que o dividendo mínimo obrigatório dele é de 30% do lucro líquido. E a sistemática de pagamento dele é justamente em pagamentos mensais de dividendos ou JCP, podendo ainda ter pagamentos adicionais através dos pagamentos intercalares. E é por isso que eu trago para vocês o histórico de pagamento de dividendos do Banco Bradesco, o BBDC3, que faz pagamentos mensais. Da mesma maneira, ele faz aqui todos os lançamentos de JCP para o ano inteiro. Então, em janeiro, ele já faz o lançamento de todos os JCP, como vocês estão vendo, para o ano de 2023. Também aqui no site de relações com os investidores, olhando o JCP e dividendos, notem que o banco faz pagamentos intermediários, exatamente como eu expliquei. Capítulo à parte é que ele também remunera os acionistas com bonificações. E além disso, também vou trazer aqui para vocês todo o histórico de bonificações de ações deliberados pelo Conselho de Administração do Banco Bradesco e apresentados ao mercado desde o ano 2000. E assim, fica fácil para o investidor analisar o que já aconteceu e a possibilidade do que ainda pode acontecer. Mas é claro, se vocês quiserem que eu traga um vídeo detalhado e dedicado ao assunto de bonificações do Bradesco, deixe nos comentários abaixo, porque assim vocês me ajudam a direcionar o conteúdo do ativo virtual para aquilo que vocês têm mais interesse em saber. E podemos ver que no ano de 2008, o banco fez uma grande distribuição de 50% em forma de bonificação para os seus acionistas. Esse aqui é o valor contábil. Informação essa útil para quem precisa fazer a declaração do imposto de renda. Eu vou explicar em mais detalhes como a bonificação funciona, mas vamos primeiro observar as proporções.
Então temos que em 2008 ele fez essa grande proporção, em 2009 o banco também fez outra grande distribuição, depois 2010 fez duas distribuições de 10%, houve uma subscrição de ações de pouco mais de 1,65% também no ano de 2010 e depois ele ficou oscilando entre 10% e 20% até que a última, no ano de 2022, foi de 10%. Mas como funcionam as bonificações? Para isso eu vou trazer aqui para vocês apenas um exemplo. Então não se atenham a esses valores que eu vou trazer, porque eles são apenas hipotéticos para explicar a bonificação de ações. Então vamos supor que uma determinada empresa ela lançou um comunicado ao mercado dizendo que ela vai aumentar o seu capital social e esse aumento do capital social a empresa vai reverter em remuneração aos acionistas numa bonificação de ações de 10%. Geralmente esses comunicados eles não trazem 10%, eles dizem que a empresa vai bonificar 10 ações para cada 100 ações que o acionista possuir até a determinada data com. Mas justamente para ser didático nesse exemplo é que eu estou trazendo 10%. Então vamos supor que você, acionista da empresa, tem 1.000 ações dela, seja ações ordinárias ou preferenciais, não faz diferença. E vamos supor também que a cotação das ações que você possui seja de R$ 17,54, o que significa dizer que você teria então R$ 17.540 de patrimônio da determinada ação. Após a Datacom, você adquire o direito de receber a bonificação de ações, mas ela ainda não foi creditada. Os avisos, eles sempre trazem qual é a data de crédito. Vamos supor, então, que após a data de crédito e você tenha recebido a bonificação, então você vai ter 1.100 ações, porque estamos dizendo que são 10% a mais em relação ao seu portfólio original, gerando assim 100 ações a mais. Então o que você tinha vai ser exatamente 1.100 ações. Mas agora eu vou fazer alguns alertas. O primeiro deles é que não vá achando que você vai receber R$ 1.754 por conta das bonificações, porque não é assim que funciona. Depois da data de direitos, as cotações sofrem ajustes. E assim, na data X, ou seja, na data ex-direitos, seu patrimônio vai ser o mesmo, R$ 17.540. Porque sempre depois de um pagamento de dividendos, as cotações sofrem ajustes da mesma proporção do pagamento e não vai ser diferente aqui com as bonificações. Então, para efeito geral, você vai continuar com o mesmo patrimônio, naturalmente respeitando as oscilações do mercado que podem subir ou podem cair. E aí sim, por conta dessas oscilações é que seu patrimônio vai oscilar também. Então, não pense em comprar as ações apenas por conta dos dividendos, JCP ou bonificações. Esta conta, matematicamente, ela não faz sentido, mas faz muito sentido para quem é investidor de longo prazo, porque assim, essas ferramentas de remuneração acabam tendo um efeito poderoso ao longo do tempo. E obviamente eu não estou falando de 12 meses, eu estou falando de 5, 10, 15 anos. Agora, para ajudar a nossa comunidade, se as ações estão caras ou baratas nesse momento, eu trago o nosso quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, justamente para a gente avaliar aqui BBDC3, que são as ações ordinárias. E nesse sentido, é fácil de ver que as cotações no patamar em que estão, ou seja, depois de toda essa queda mais acentuada com o efeito da Americanas no final do ano passado, deixaram realmente o Banco Bradesco extremamente descontado com toda essa discrepância entre as cotações e o LPA nesse momento. É claro que podemos ver que o LPA caiu, como eu mostrei para vocês nos resultados do banco, mas mesmo assim as cotações caíram muito mais forte nesses últimos 2 anos do que o LPA vem caindo, mostrando toda essa diferença aqui favorável para o investidor nesse momento. Lembrando que nos últimos 10 anos o banco não teve uma oportunidade tão favorável quanto está acontecendo nesse momento. O mais perto que surgiu foi realmente por um breve momento aqui no ano de 2016. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E agora trazendo para vocês a comparação de rentabilidade com BES3, BBDC3 e TUB3, na comparação dos últimos 5 anos, tem um banco aqui que realmente se destacou na valorização, claramente demonstrado por essa linha vermelha, e que aliás é do Banco Banestes. E podemos ver que nos últimos 5 anos, a valorização do banco foi de 150,97%, deixando o Banco Bradesco e o Banco Itaú comendo poeira. E nos últimos 2 anos, o Banco Banestes foi o único que teve valorização, com 67,19% contra a queda de 25% do Bradesco e 1,42% do Itaú. E quando a gente compara a evolução da receita, também fica muito claro
que o Banco Banestes está crescendo muito mais. Porém, aqui façamos justiça. O Banco Banestes é um banco muito menor. Então a facilidade que ele tem para alcançar um novo mercado e ampliar sua carteira de crédito ou ser mais eficiente é muito maior, justamente por ele ser muito menor do que os outros dois bancos. O crescimento da receita foi de 173%, sendo que Bradesco 106% e Itaú com 119%. E fazendo a comparação dos indicadores entre os três bancos, podemos ver que Itaú realmente ele se destaca muitíssimo no seu ROI com 17,68%, ou seja, o banco que tem o melhor retorno sobre o patrimônio líquido, e também o banco que tem o melhor retorno sobre o capital investido, que é o ROIC. Embora, como eu acabei de explicar, a taxa de crescimento anual composta dos últimos 5 anos, tanto das receitas quanto também dos lucros, o Banco Banestes foi muito melhor, 17,19% e 13,82% respectivamente. E é claro que com uma valorização das suas cotações tão forte como está acontecendo com o BS3, é claro que o dividend yield vai cair. Afinal, como eu tenho trazido no canal várias vezes, o dividend yield é a mera soma dos rendimentos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. E como as ações do Banestes com BS3 valorizaram mais de 53%, é claro que o dividend yield vai cair. Então, por essa ótica, quem está comprando nesse momento, essa é a visão. O que precisa considerar é o futuro e é por isso que precisa avaliar os resultados trimestrais das empresas. Porque neste momento o ranking da empresa mais barata neste momento e com melhor dividend yield acaba ficando para o Bradesco, tanto no preço dividido pelo lucro, quanto do preço dividido pelo valor patrimonial, quanto o dividend yield mais elevado. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você pensa a respeito dessas três empresas e dos dividendos mensais. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.